Hello Stars, how are you? Gente, eu tenho uma super aula para vocês hoje para nós falarmos sobre spelling. Spelling é muito mais do que só o alfabeto na língua inglesa. E também nessa aula eu quero trazer para você um pouquinho sobre a fonética da língua inglesa, tá bom? E algumas curiosidades aí do seu aprendizado e principalmente do alfabeto. Vamos lá, pessoal? Mas antes de nós continuarmos, tá vendo essa imagem? Eu trouxe a imagem para vocês porque me lembrou muito da minha história. Quando eu tinha entre 6 e 8 anos de idade, ali na fase de alfabetização, eu encontrei na casa das minhas tias um livro marrom, assim, muito bonito, escrito English One. E eu fiquei apaixonada naquele livro, elas tinham uma coleção de 3, né? English 1, 2 and 3. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui é inglês? Se eu aprender esses 3 livros, vou saber tudo de inglês. E quando eu abri a primeira página ali do English One, tinha lá justamente o quê? O alfabeto. E aquele alfabeto, ele vinha com escrito em português o som. E eu li, entendi aquilo ali que era o som, né? Eu acho que eu devia ter mais de 7, né? Ter quase 8 anos, já estava lendo, né? Enfim, eu vi ali que A era E e vi um monte de palavras lá. E logo eu pensei, gente, se eu aprender o som do alfabeto da língua inglesa, eu vou conseguir falar inglês fluentemente, que legal, vou falar outra língua, né? E fiquei muito empolgada com aquilo. Mas agora eu conto para vocês o que aconteceu com essa empolgação toda, né? Gente, olha aqui, alphabet. Uma coisa importante, você já ouviu essa frase, mas você talvez não prestou atenção que as pessoas geralmente perguntam depois dela. Principalmente quando você vai passar pela imigração, ou seja, quando você vai entrar em um país, né, que fala inglês. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês já, gente, que aprender inglês é mais do que querer falar só com os americanos. Pode ser legal, importante, mas enfim, gente, o mundo fala inglês. Então hoje qualquer imigração que você vai fazer, possivelmente eles vão te perguntar em inglês, até mesmo se você chegar no Japão e quiser, né, vai passar pela imigração, eles provavelmente, né, sabendo que você é do Brasil, vão perguntar se você fala inglês para você então comunicar com eles. English is a global language. Já deixou de ser uma língua para a gente falar somente com os americanos, tá? Hoje a gente aprende a falar inglês para ir para a Suécia, que fala inglês como segunda língua, para ir para a Irlanda, que fala Irish, mas que fala inglês, para ir para a Itália, onde todos também aprendem inglês ali desde a infância na escola. Então, assim, gente, falar inglês é falar com o mundo, tá? Quando alguém falar o nativo para você, se pergunte qual nativo é esse? Com quem que você realmente quer falar inglês? Então, o certo é aprender a falar inglês corretamente, porque o sotaque vai variar de onde você for utilizar, tá bom? Então, olha aqui, what's your name? What's your name? What? What is your name? Tony! Igual eu falei pra vocês, o que você sempre vai perceber é que eles vão te perguntar essa pergunta aqui, ó. Quando eles perguntam what's your name, lembrando também que você pode falar my name is, né? My name is Fabiana, Pedro, etc. Mas você também pode falar I am, ok? I am Fabiana. What's your name? I'm Fabiana. No problem, tá? Também é correto. Então, assim, lá na sua entrevista de emprego, em uma multinacional, ou quando você for fazer entrevista para entrar numa escola, né, numa universidade, para fazer uma pós utilizando a língua inglesa, ou quando você for viajar ao mundo, depois de querer saber o seu nome, eles com certeza vão te perguntar isso aqui. How do you spell your name? How do you spell it? Without hesitating, spell Sunday. S-U-N-D-Y. Oh, no. Without hesitating, spell scary. S-C-R-A-Y. Por quê? Porque esse verbo spell significa soletrar. E pensando que inglês é uma linguagem global, né? E que você pode ser de qualquer país, o seu nome com certeza não vai ser um nome comum àquelas pessoas. E eles vão te perguntar como que se escreve. E como eles vão perguntar como que você soletra isso. Por isso que dominar o alfabeto é muito importante, principalmente as letras do seu nome, tá bom? Porque você vai ser perguntado sobre isso, certeza. E aí a pessoa vai perguntar para você, how do you spell it? Mas eu quero que você fique muito ligado no verbo spell. Por quê, teacher? Porque eles podem perguntar de várias maneiras para você como que soletra e o mais importante é você saber o spell. Então, quando você ouvir, né, uma pergunta com esse verbo spell, você já vai pensar que é soletrar. Então, o it aqui eu coloquei porque a gente está falando sobre nome, so how do you spell it, né? O quê? O seu nome? It's F-A-B-I-A-N-A, ok? Você tem que spell, você tem que soletrar isso. Mas essa pergunta pode vir de várias maneiras, dá uma olhada nessa. How, né, could you spell it? Could you spell it, tá? Poderia vir assim, could you, poderia vir assim, can you spell it? Can you spell it? Poderia vir assim também. Could you spell your name, please?
Could you spell your name? Essa aqui você vai ouvir muito na Europa, tá? De forma geral, eles geralmente vão, porque a estrutura do pensamento deles geralmente é isso mesmo. Poderia você soletrar, por favor? Então, o could é muito utilizado pelos europeus. E quando eu falo Europa, gente, eu tô falando Bélgica, eu tô falando Itália, eu tô falando França, tá? Então, eles usam muito essa expressão. Could you spell it? Eles são muito mais formais do que o pessoal da América. Então, geralmente, você vai ouvir isso daqui, tá bom? E aí, fica essas dicas aí. Perguntou o nome, já espera que logo eles vão perguntar o spelling, né? E aí, voltando àquela história para vocês lá, o que aconteceu com a teacher Fabiana quando ela era criança e decidiu não, né? Achou que ia aprender a falar inglês utilizando o dicionário e sabendo o som das vogais. O que aconteceu? Não deu certo, tá? Não deu certo por causa desse quadro. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse quadro é muito importante. Qualquer dicionário que se preze, até mesmo no Google hoje eles utilizam um pouco essa linguagem, você vai sempre procurar pelo Phonetic Chart. Esse Phonetic Chart, né, esse quadro de fonemas aqui, você vai ver que está escrito bem pequenininho embaixo deles aí, ó. 44 fonemas que funcionam para British English with examples of common spelling. Então, você vai ver que isso aqui, gente, esses aí são os fonemas da língua inglesa, tá? Da língua inglesa. E por que eu trouxe eles aqui para vocês? Por causa disso. Olha só a palavrinha A. A palavrinha A, ela tem o som de quê? No alfabeto, A, B, C, A, né? Então, A tem som de A. A tem som de A. Mas e aí, teacher, por que a sua teoria não funcionou? Não funcionou, gente, porque A é o som da letra A dentro do alfabeto, dentro do spelling. Não é o som da letra A nas palavras. Porque as vogais, principalmente as vogais, mas as consoantes também, elas podem ter diferentes sons, que é o que a gente chama de fonema. Já estudou isso na escola? Eu acho que você tem uma noção sobre isso. O fonema, ele nada tem a ver com a vogal ou com a consoante. Ele necessariamente não é o som daquela vogal ou daquela consoante dentro do alfabeto. Ele representa os sons que essa vogal ou que essa consoante pode ter dentro das palavras. Então, é por isso que a minha teoria não funcionou. Mas se ao invés de eu ter encontrado um quadro ali, né, com o som das letras do alfabeto, eu tivesse encontrado um dicionário como esse, que é da Oxford, foi meu primeiro Very Good Dictionary, né? Meu primeiro Excellent Dictionary, que eu adquiri quando eu iniciei o curso de letras na UFG. E as primeiras aulas de inglês a gente começou a aprender esse chart. Por quê? Porque lá na infância, se eu tivesse descobrido esse quadro com os sons da língua inglesa, eu teria sim aprendido a falado inglês olhando para ele e estudando ele. Por quê? Dá uma olhada nessa palavra aqui. Australian. Australian tem quantos As? Tem 3, né? Você viu aí os sons de A aqui na palavra. Deixa eu pegar minha caneta para vocês. Então, você tem Australian, certo? Tá vendo esse que tá vindo entre as barrinhas? Entre as barrinhas, eu tenho a transcrição fonética da palavra Australian. Então, essa transcrição fonética são fonemas que eu peguei desse chart que tá aqui em cima. Aqui, né? Pra você, aqui. Esse chart que tá em cima, tá bom? Ele funciona aqui. Por quê? Eu faço a transcrição fonética da palavra e aí sim, se eu tenho conhecimento dos sons da língua inglesa, tá? E aí, lembrando pra você que os sons, eles têm inclusive, eles são internacionais. Tipo assim, nós temos uma tabela, existe na linguística uma tabela de sons e essa tabela serve para qualquer idioma. Não é um alfabeto, é uma tabela que serve para qualquer idioma. Porque às vezes até o alfabeto muda de um idioma para outro, mas o som não muda. Então existe sim um quadro de sons que as pessoas quando vão, por exemplo, escrever a Bíblia para uma tribo de índio, o que eles fazem? Eles pegam essa tabela de som e eles começam a trabalhar escrevendo os sons que eles escutam, logo fazendo a transcrição fonética, porque eles não sabem nem o alfabeto daquela tribo, certo? Então como que eles vão fazer? Né? Eles vão pelo som. E isso daqui, ó, se eu tivesse aprendido isso, sim, eu teria aprendido a falar inglês, porque eu teria aprendido sons. Isso não é difícil, isso é raro, mas não é difícil. É uma coisa que às vezes a gente não tem conhecimento, mas que não é difícil, é muito fácil, depois que você costuma, tá vendo? Então, olha só, a língua inglesa, ela tem 44 fonemas, né? E ela só tem 26 letras no alfabeto.
mas ela tem 44 fonemas. Se eu tivesse aprendido os 44 fonemas, então eu teria ouvido a palavra Australian e teria aprendido a ler a transcrição fonética, logo eu estaria falando corretamente, tá? Então, olha só, Australian, a transcrição fonética é essa. Para você ter uma noção dos sons de A, eu posso fazer isso aqui também. O que é isso? Isso é uma transcrição fonética? Mas ela é informal e ela é feita por mim, que sou brasileira, tentando utilizar os sons da língua portuguesa para fazer e nem sempre dá certo. Porque enquanto que em português nós temos 33 sons, em inglês eu tenho 44, então vai ter hora que o som vai faltar, né? Não vai dar, mas olha aqui, Australian, você vê que o A tem 3 sons aí, que falando de fonética eu poderia falar esse eu poderia falar o A e eu poderia falar aqui, né? Então, Australian. Né? Então, Austrália tem a letrinha A 3 vezes e cada vez que a letrinha A aparece, ela tem um som diferente. Então, a minha teoria não funcionou, não foi assim que eu aprendi inglês, mas foi assim que eu fiquei interessada em aprender inglês. E eu já percebi, já conversei com meus alunos e muitos alunos meus já pensaram a mesma coisa. Se eu dominar o alfabeto, logo eu domino a pronúncia da língua inglesa. Mas, infelizmente, não funciona somente assim, tá? Então, fica aí a dica. Então, olha só, por isso que é importante saber esse chart, porque é por causa dos sons, dos diferentes sons que cada letrinha pode ter, né, ali dentro da palavra. Mais pra frente eu vou dar algumas aulas para vocês sobre fonética, não porque vocês têm que ser linguista, né, ser um linguista da língua portuguesa ou inglesa e saber tudo isso, mas porque isso vai te ajudar a tirar algumas dúvidas na hora do listening e na hora do speaking, tá? Então, olha aqui, outra dica importante. Você tem esse quadro na sua apostila e você tá vendo como que ele funciona, né? Primeiro eu coloquei para você a letrinha do alfabeto aqui, o A, e eu coloquei o som de uma forma que você poderia ler na língua portuguesa. Então, A, né? Então, A, que é o que eu encontrei lá naquele livrinho que eu falei para vocês, estava escrito aí, A. Né? E eu, uau! Toda vez que eu ver A, é só eu falar A, mas não funcionou, porque olha aqui, Apple. E aí, Apple pode ser a marca do seu iPhone, né? Pode ser a marca do seu iPhone, Apple pode ser a fruta, que você nunca vai falar Apple, você vai falar Apple, tá? Então você vê que a letra A tem um som diferente e você não fala Apple, você fala Apple, tá bom? Vamos lá. E aí, outra dica, né? Você tem aqui então a letrinha A, você tem como que eu falaria ela, né, utilizando a sua noção de língua portuguesa. E aqui você tem o mais importante, a transcrição fonética da letra A dentro do alfabeto, tá? Então, a transcrição fonética da letra A é A. E aqui você tem a transcrição fonética da letra B, B. Tá vendo esses 2 pontinhos que apareceram aqui? Toda vez que você vê 2 pontinhos é porque é longo, então é B, tá? E aí eu tentei reproduzir em português para você entender B. E aí você tem o som de B, as in boy. E o B já mudou de som, tá vendo? Então, assim, vamos falar sobre spelling primeiro, né? Quando você fala sobre spelling, que é o quê? Soletrar, muito bem. Você não vai falar igual português também, tá? Vamos pensar em inglês? Em inglês eles falam assim, ó. A as an apple. Então, eles falam A como é em maçã e não A de amor, tá? Você não fala A of love. Não, você não fala isso. Você fala o quê? A as in apple. Você fala B as in boy. Então, o pensamento deles não é igual ao nosso. Nós pensamos assim, nós falamos A de amor, mas eles falam A as in apple, B as in boy, C as in cat, ok? E aí, vamos dar uma soletrada aqui. A as in apple, B as in boy, C as in cat, D as in day, E as in English, F as in Finnish, G as in gym, H, tá? H as in hotel, I as in eyes, J as in January, K as in kiss, L as in love, M as in man, N as in net, O as in obedient. Gente, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedece, tá? Se você estiver até aprendendo inglês e por obediência, obedece que vai dar certo. Obedient. P as in paper. Q as in quit, tá? Quit. É isso mesmo, quit, tá? R as in robot. S as in sun. T as in teacher. U as in umbrella. And V as in video.
W as in watch e X as in X-ray. Y as in yacht and Z as in zebra, tá bom? Z as in zebra. É assim que a gente pronuncia, ok? De uma forma geral, é até tranquilo, né? É bem tranquilo aí o ABC, né? A gente consegue, tem a musiquinha A, B, C, D, F, G. É muito legal as musiquinhas também para te ajudar a memorizar, super funciona, tá? Mas vem aqui o único ponto que a gente tem dificuldade, nós brasileiros. Por quê? As vogais, né? Enquanto que as consoantes têm ali o som bem próximo da língua portuguesa e é tranquilo pra gente, as vogais não têm e elas nos confundem. Por que que elas nos confundem? Porque o A, gente, acredita, é verdade. O A tem som de E. Então, A é E. O E tem som de I. Então, é I. E o I, teacher? Tem som de A. É I. Então, pensa assim. Ei, I, ai. Ei, I, ai. Doeu, né? Tipo isso. Pensa isso, tá? Ei, I, ai. Tá certinho o seu pensamento, tá bom? Então, as vogais podem confundir em algum momento, mas fique tranquilo. Tá certo. É A tem som de E tem som de I e I tem som de I. E o O continua O. E o U tem um somzinho de I, mas é U. Fica fácil de lembrar. Ok? Então é isso, pessoal. Fica essa dica, onde que a gente mais tem, às vezes, insegurança. Mas pode ficar tranquilo que é isso mesmo. Sobre o spelling ainda, né? Quando tem letras dobradas, tipo Ana, né? Ana tem 2 N's. Então, quando eu quero falar Ana com 2 N's, como que eu falo, teacher? Eu falo A. Eu posso falar N? Posso. Mas é muito comum você falar W-N. Então, A-W-N. A-W-N. E depois eu falo A novamente. Então, o nome Ana, em português, com 2 N, como que eu falaria? A-W-N-A. Ok? That's it. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre, né, what's your name, porque afinal de contas você também, né, falando de nome, a gente sempre tem o quê? O nome próprio, a gente tem o nome composto, a gente tem o primeiro nome, o segundo nome. Em inglês também funciona assim. Então é muito comum as pessoas, né, te perguntarem isso, principalmente na imigração. Então olha aqui. What's your name, né? What's your name? Pedro Moraes Silva. Geralmente, quando eu pergunto what's your name, eu estou me referindo ao primeiro nome da pessoa. Então, tudo bem, você pode falar Pedro Moraes Silva ou pode falar só Pedro mesmo. Então, what's your name? Pedro. What's your full name? What's your full name? Pedro Moraes Silva. Se eu perguntei full, né, completo, então eu vou falar Pedro Moraes Silva. What's your first name? First name. Eu estou perguntando o primeiro, então é Pedro. First name, Pedro. What's your surname? Surname seria tudo, Moraes Silva. Lembrando que geralmente o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, mais até ali na Europa de forma geral, eles têm só um sobrenome, tá? Eles realmente são muito fiéis a isso. Geralmente eles vão mantendo um só nome. Nós da América Latina costumamos ter mais de um sobrenome. Então, por isso que isso aqui, geralmente eles vão realmente perguntar, né? What's your name, Pedro? Aí eles vão perguntar, what's your surname? Seria Moraes Silva, tá bom? Mas o surname é o nome completo. Geralmente, eles precisam saber do seu sobrenome. Eles não aceitam bem essa ideia da gente ter mais de um sobrenome. Então, eles podem perguntar, what's your middle name? Tá? Que seria do meio, e aí seria Moraes. Ou senão, eles podem te perguntar, what's your last name? Que é o que eles, de fato, eles querem considerar. Então, Pedro Moraes Silva seria Mr. Silva. Eles utilizariam lá para o assento do avião, para falar com você, né, sobre os seus documentos, eles falariam Mr. Silva, porque eles considerariam o seu último nome como sendo o seu sobrenome, Silva, tá? E aí você tem nickname. O que seria nickname? Seria o seu apelido. Pedro seria Pedrinho pra gente, certo? Ok, mais uma curiosidade, mas é uma coisa muito importante você saber também, que Pedro, né, é o nome na língua portuguesa e Peter é a virgin. E o que acontece? Eu vejo muitas pessoas ficarem brincando com isso, tudo bem? Qual que é o meu nome em inglês? Gente, o seu nome não existe em inglês. O seu nome é seu nome, nome próprio a gente não traduz. Se a sua mãe te deu o nome de Peter, né, ok, ela te deu o nome de Peter, que é um nome inglês e as pessoas vão te chamar de Peter aqui no Brasil, já viu Peter Pan? Ou elas vão te chamar de Peter lá quando elas verem seu nome, porque você tem um nome que foi escrito em inglês. Se você chama David,
Ok, sua mãe te deu o nome de David. Então lá eles vão falar David e aqui a gente vai falar errado, Davi. Mas se a sua mãe te deu o nome de Pedro, eles vão te chamar de Pedro. E o máximo que eles vão perguntar é isso, how do you spell ou how do you pronounce? Eles podem te perguntar, how do you pronounce your name? Pedro. Mas eles não vão te chamar de Peter. Muito menos na imigração. Por quê? Pedro é o nome que está escrito no seu documento. Ana, para eles não tem esse A. Então, se eles virem Ana, eles vão te chamar de Ana. Maria, eles vão te chamar de Maria. Eles podem te chamar de Mary numa brincadeira, usando a versão do seu nome. Mas no seu documento é Maria. Então, é Maria, tá? É Pedro, é Ana, então é Ana, porque senão seria Anne, e aí não teria o A ali no final. Enfim, a gente tem versão de nome, e versão de nome a gente não utiliza, tá? A não ser informalmente e tal, mas de forma formal realmente a gente não utiliza, porque nome a gente não quer, a gente não traduz nome, tá bom? Então pode ser uma brincadeira na aula de inglês, você quer saber, a gente conta pra você, mas é mais uma coisa informal que na hora da imigração, na hora do estudo lá no exterior, não vai valer tanto. Pedro é Pedro, Peter é Peter, ok? Agora, gente, falando um pouquinho aqui de algumas curiosidades sobre o alfabeto, português e inglês, né? Nós temos 26 letras nos dois alfabetos, tá? Nós temos 26 letras, isso é tranquilo. O que muda um pouco, em português nós temos 6 vogais, o Y é considerado uma vogal. Em inglês, o Y não é, ele fica ali entre consoante e vogal, então nós temos 5 vogais em inglês. A, E, I, O, U, ok? E aí, nós temos 19 letras que realmente são consoantes em português e 19 que realmente são consoantes em inglês, o que já é familiar aí entre os dois. Agora, nós temos uma letra em português que pode ser uma vogal ou uma consoante, né, que é o que a gente chama de semivogal, enfim. Pode se comportar como vogal, semivogal ou consoante na língua portuguesa, que seria o W. Mas em inglês nós temos duas, tá, que vão ficar variando aí, que seria o quê? O W e o Y, que pode ser tanto vogal quanto consoante, depende do som da frase. Mas isso acontece também, né? Não são regras, são mais exceções, mas existe. Agora, olha que curiosidade. Nós temos só 36 fonemas na língua portuguesa. Então, aquele quadro que eu mostrei para vocês dos sons lá, se fosse em português, nós só teríamos 33 sons. Enquanto que em inglês nós temos 44. E é por isso que às vezes é importante sim estudar aquele quadro, porque tem alguns fonemas, alguns sons que nós não temos em inglês, em português, mas que você precisa para falar inglês. Por exemplo, o thanks, né? O that, those, que você usa com a língua aqui entre os dentes, é um som da língua inglesa que nós não usamos em português. Não tem nada em português que a gente fala that. A gente não tem esse som. Logo, a nossa musculatura tem dificuldade de produzir esse som, logo nós precisamos ter noção disso para termos uma pronúncia melhor, né? E para conseguirmos atingir essa pronúncia cada vez melhor. Ter noção dos sons é legal. Então, eu acho que essa aula foi muito produtiva para você, que além de saber um pouquinho sobre a minha história, que provavelmente é sua também, porque eu já vi vários alunos falarem esse mesmo raciocínio, teacher, se eu aprender isso aqui, eu sei falar inglês. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu aprendi outra coisa com isso, né? E aquilo despertou o meu interesse pela língua inglesa, e eu estou aqui hoje graças àquele interesse que nasceu ali ainda na minha infância. E você tá aí, e that's it, we are stars. Mas é isso, pessoal. E quanto aos sons, à fonética, eu vou preparar uma aula para vocês mais aprofundada nisso, principalmente com esses sons que nós não temos em português e temos em inglês, para te ajudar a ter consciência disso, noção disso e melhorar a sua pronúncia, tá bom? Então, that's it for now. Fica ligado no verbo spelling, tá bom? E toda vez que você ouvir spelling, já pensa A, B, C, D, F, G. Alright? And that's it for now. See you, ok? Next time. Now it's your training time. Continua aqui no Portal da Stars, faz o seu treino, treina bastante, pratica and get ready to your conversation class. You are stars. See you there, okay? Bye bye, guys.